1. O tempo da lua sangrenta, o ritual nunca é encerrado. Nos arredores de Teotihuacan, o solo seco e avermelhado escondia algo antigo demais para qualquer manual de arqueologia moderna. O Dr. Álvaro Munhoz, professor titular da Universidade Nacional Autônoma do México, liderava uma pequena equipe de escavação que havia recebido autorização para explorar uma área próxima, considerada improdutiva por anos, um terreno entre a pirâmide do Sol e a da Lua, fora das trilhas turísticas e quase ignorado pelos grandes projetos de pesquisa. Foi uma manhã abafada de março que encontraram a primeira pista. Não era uma ruína ou um objeto sagrado. Era um buraco, circular, profundo, como uma chaminé de pedra, cercado por marcas esculpidas no chão que ninguém conseguiu identificar de imediato. A entrada parecia um poço, mas sem fundo visível. Quando desceram um drone com luz acoplada, viram o impossível. Um templo subterrâneo inteiro, enterrado sob séculos de silêncio. Suas paredes estavam intactas e um altar de pedra negra jazia no centro, com algo esculpido sobre ele, uma lua cheia, escorrendo sangue. O templo não constava em mapa algum. Nenhuma crônica asteca, tolteca ou espanhola mencionava sua existência. Mesmo assim, os símbolos ao redor indicavam rituais relacionados à fertilidade, à morte e ao renascimento, temas recorrentes nos cultos pré-colombianos. Mas havia algo diferente. Aqueles glifos pareciam erráticos, como se tivessem sido esculpidos em agonia. Na primeira noite após a descoberta, o jovem estagiário Miguel desapareceu. A equipe pensou que ele tivesse fugido, mas a câmera de segurança registrou o momento em que ele entra no templo por conta própria. Nunca saiu. Nenhum grito, nenhum barulho. Apenas a imagem tremida de Miguel descendo a escada em espiral, sorrindo, como se estivesse sendo chamado. O doutor Munhoz quis interditar o local, mas um patrocinador estrangeiro, ansioso por resultados, exigiu a continuação da escavação. Foram instaladas luzes, detectores e câmeras. À medida que a equipe entrava mais fundo na estrutura, fenômenos começaram a acontecer. Velas se acendiam sozinhas no altar. As filmagens mostravam vultos andando entre os corredores de pedra, mesmo quando não havia ninguém lá. Uma das funcionárias começou a falar em nahuatl antigo, um idioma que ela nunca estudou. Disse que o sacrifício estava incompleto. Disse que a lua precisa beber. Numa noite de eclipse, o ritual recomeçou. 4 membros da equipe desapareceram. Um deles foi encontrado em posição fetal, com os olhos arrancados e a pele coberta por inscrições, as mesmas marcas do templo. Outro foi achado de pé, petrificado, segurando uma adaga cerimonial que nunca fora vista antes. A polícia foi chamada, mas quando as autoridades chegaram, o templo estava vazio. Tudo havia sido lacrado, como se nunca tivesse sido aberto. O governo selou a entrada e declarou o local como área de risco geológico. Oficialmente, não há templo, nem mortos. Mas nos bastidores, o Dr. Munhoz foi internado poucos dias depois, murmurando coisas desconexas, sempre olhando para cima. Ele dizia que a lua vermelha voltaria, que ela exigiria novos nomes, que o último ciclo não foi encerrado. Ele também disse algo antes de ser sedado, registrado por uma enfermeira e nunca divulgado oficialmente. Nós não encontramos o templo nos encontrou. Hoje, ao redor de Teotihuacan, há um novo grupo de fiéis. Reúnem-se em silêncio nas noites de lua cheia, vestindo túnicas negras carregando velas acesas. Ninguém sabe quem são. Ninguém ousa perguntar, mas todos notam o mesmo padrão. Quando a lua sangra no céu, alguém desaparece. E o templo continua lá embaixo, esperando. 2. Laninha de Xochimilco, a boneca que acorda. Xochimilco é um lugar estranho. Durante o dia, é quase festivo. Turistas rindo em barquinhos coloridos, vendedores gritando por atenção, flores por todos os lados. Mas à noite, tudo muda. As águas escurecem como tinta espessa, o vento sopra através dos galhos como um sussurro rouco, e as centenas, talvez milhares, de bonecas penduradas entre as árvores parecem observar em silêncio, de todos os ângulos. Algumas faltando olhos.
outras com o rosto rachado, sujo de lama, todas com aquele semblante estático, interrompido por décadas de poeira e tempo. Pedro Rosales cresceu navegando por aqueles canais. Era neto de um dos primeiros barqueiros da região, daqueles que usavam a traginera não para carregar turistas, mas para transportar flores, frutas e oferendas. Herdou o barco velho do avô e, com ele, a pequena casa de madeira construída sobre uma das ilhas menores, afastada da zona turística, escondida entre espinheiros e árvores retorcidas. Ele gostava da solidão. As águas escuras, o som dos grilos, a distância dos gritos dos turistas. Mas Pedro também carregava algo que nunca disse em voz alta. Ele temia as bonecas. Sempre achou aquele hábito mórbido. Contava-se que o antigo morador da ilha, Dom Julião, passou a pendurar bonecas nos galhos após encontrar o corpo afogado de uma menina. Diziam que era um tipo de oferenda para acalmar seu espírito. Com o tempo, outros moradores começaram a fazer o mesmo. Era tradição, diziam. Respeito aos mortos. Mas Pedro nunca acreditou nisso. Ele sentia que aquelas bonecas não estavam ali para proteger ninguém. Elas estavam esperando. Certa noite, depois de um dia cansativo guiando turistas bêbados, Pedro voltou para sua casa. Amarrou a traginera como sempre, acendeu a lamparina e sentou-se para jantar. Foi quando percebeu algo fora do lugar. Uma boneca, dessas antigas, com olhos de vidro e vestido rendado, estava sentada em sua varanda. Ele nunca a tinha visto antes. Achou que talvez algum turista tivesse deixado cair e as águas a trouxeram até ali. Jogou a boneca de volta no canal. No dia seguinte, ela estava lá de novo. Mesma posição, mesmo olhar. Nos dias que se seguiram, a coisa começou a piorar. Outras bonecas começaram a aparecer ao redor da casa. Algumas penduradas nos galhos mais baixos, outras deitadas no solo encharcado. Pedro tentou removê-las todas. Queimou algumas, enterrou outras, mas elas sempre voltavam. E então vieram os sonhos. Ele acordava de madrugada suando, com a sensação de que alguém o observava do outro lado da janela. Ouvia o rangido dos galhos como passos, como se alguém estivesse subindo pela árvore. Mais de uma vez, jurou ouvir risadas infantis misturando ao som da água correndo. Mas a pior parte foi quando a boneca da varanda mudou de lugar. Na sexta noite desde sua primeira aparição, Pedro acordou com um barulho seco vindo da cozinha. Ao acender a luz, a boneca estava sentada à mesa, com uma faca de cozinha em miniatura presa à mão de pano, como se estivesse esperando. A polícia foi chamada. Encontraram a casa vazia, revirada por dentro. Nenhum sinal de luta, nenhum sinal de Pedro. Só a boneca, sentada à mesa. Os vizinhos disseram que o barqueiro estava estranho nos últimos dias. Falava sozinho. Murmurava coisas como ela vai voltar e ela só quer brincar mais uma vez. Hoje, se você visitar Xochimilco em dias nublados e andar longe demais da rota turística, pode ouvir alguém chamando seu nome, mesmo que ninguém no barco saiba quem você é. E em algumas ilhas, muito mais afastadas, há uma boneca nova pendurada em um galho mais alto que os outros. O rosto dela está limpo, novo, diferente das outras. Ela segura um pequeno remo de madeira. E quem repara com atenção, jura que os olhos dela não são de vidro. São humanos. 3. O último grito de Taloque, a chuva que cai por vingança. As cidades do México sempre foi um lugar de extremos, trânsito caótico, calor seco de dia, frio cortante à noite e uma chuva que parecia cair quando bem entendia, mesmo em meses que, teoricamente, deveriam ser secos. Mas tudo mudou em 2016, quando a represa de Tepozotlán foi inaugurada nos arredores da cidade. Era uma obra gigantesca, moderna, vendida como a solução definitiva para os problemas de abastecimento hídrico da capital. Mas havia uma história que não constava nos relatórios técnicos. Durante a perfuração inicial, os engenheiros encontraram ruínas. Um templo subterrâneo de base circular, parcialmente afundado, com símbolos relacionados ao culto de Tlaloc, o antigo deus mexica da chuva, trovão e fertilidade. Um altar central,
feito de basalto esverdeado, trazia a imagem do deus com olhos ovais, língua serpentina e um sorriso largo e agressivo. Nas paredes, relevos em pedra mostravam rituais de sacrifício, homens deitados de costas, com água jorrando dos olhos como se fossem fontes. O Instituto Nacional de Antropologia e História tentou embargar a construção, mas pressões políticas e econômicas foram mais fortes. O altar foi removido, conservado e levado para um depósito público. Ninguém mais ouviu falar dele. 4 meses após a represa começar a operar, começaram as chuvas. Primeiro, vieram como alívio. Os moradores agradeciam a frescura do ar, a queda no calor insuportável. Mas então elas não pararam. Outubro choveu como abril. Janeiro teve alagamentos. Em março, houve um dilúvio noturno que levou 7 casas de um vilarejo inteiro, sem aviso, sem previsão. Quando os especialistas tentavam explicar, diziam que era um padrão anômalo. Mas havia outro padrão mais assustador, observado por moradores atentos. Em todas as enchentes, surgia uma estátua. Não era a original retirada do templo. Era uma réplica, mesmo o rosto arredondado, olhos protuberantes, aquele sorriso esculpido, desafiador. A estátua aparecia em locais aleatórios, flutuando em meio à água suja ou encostada nos portões das casas afetadas. Sempre no dia seguinte às chuvas. Uma senhora que sobreviveu ao deslizamento de São Juan Teotongo jurava que viu um homem coberto de lodo surgir no meio da enxurrada, apontar para sua casa e rir, antes de desaparecer em uma coluna d'água. Um operário da represa foi encontrado morto em sua guarita, com os pulmões cheios de água, mas sem nenhum sinal de vazamento ou infiltração. E o mais estranho, as câmeras mostraram rindo segundos antes de morrer, sem motivo, sozinho, encarando a parede. O engenheiro-chefe do projeto, Alonso Prieto, começou a ser assombrado por visões. Sonhava com rios que corriam para cima, com crianças sendo afogadas por mãos invisíveis, com olhos esculpidos nas nuvens, observando de cima com fúria. Foi internado após ser encontrado gritando no topo da própria casa. Ele não quis ser deslocado. Ele era o próprio chão. Poucos dias depois, vídeos começaram a circular nas redes sociais. A réplica da estátua Stalock aparecia em diferentes bairros durante os alagamentos. Em um deles, a figura estava completamente submersa, com os olhos brilhando por trás da água, como se a própria enchente tivesse consciência. As autoridades alegaram montagem, histeria coletiva, mas o governo municipal decidiu, discretamente, reinstalar o altar original em um museu arqueológico recém-reformado. A estátua foi colocada em uma sala isolada, com iluminação azul e paredes de vidro, e uma placa muito simples, sem destaque. Tlaloc, Deus da Chuva, século XIV. Na primeira noite em que ficou exposta, o museu alagou, mas só aquela sala. Nenhuma rachadura foi encontrada, nenhuma válvula estourada. Apenas o piso coberto por 2 dedos de água e pegadas de uma criança que iam até o centro da sala e paravam ali. Hoje, a represa ainda opera, mas em seu entorno, um grupo de moradores organiza oferendas discretas nas margens, velas azuis, peixes secos, flores brancas. Eles não pedem nada, não rezam, só deixam os objetos e vão embora. Sabem que pedir algo é perigoso, porque dizem que Tlaloc ainda está lá embaixo e que sua raiva não é contra o povo. É contra quem ousou erguer concreto sobre um altar de sangue. É contra quem riu dele. Contra quem achou que deuses antigos não passam de estátuas com sorrisos esculpidos. Mas o sorriso ainda está crescendo. 4. As bruxas de Catemaco, onde o fogo dança no ar. Catemaco, no estado de Veracruz, é conhecido como o berço da bruxaria no México. O turismo esotérico se mistura à vida comum dos moradores, e muitos ganham a vida oferecendo limpias, amarres e proteções para curiosos de todo tipo. Mas há uma noite do ano em que até os mais corajosos fecham as portas cedo, a primeira sexta-feira de março, conhecida pelos locais como La Noche de las Brujas, a Noite das Bruxas. Durante essa data, a floresta que cerca a lagoa de Catemaco se enche de sussurros. Fogueiras são acesas sem mãos visíveis.
E há um rumor antigo, repetido por gerações. Não filme. Nunca filme. Mas em 2023, um grupo de 5 turistas estrangeiros ignorou o aviso. Eles haviam ouvido falar das reuniões secretas nas margens afastadas da lagoa, rituais fechados, conduzidos por bruxos de linhagem antiga, que não participavam do circo turístico do centro da cidade. Entre eles, havia um vlogger americano chamado Clay, obcecado por captar eventos místicos autênticos. A ideia era simples: esconder as câmeras entre os arbustos e capturar tudo. Visualizações garantidas. O canal dele já havia lucrado com isso em lugares como Salem, Transilvânia, até Chernobyl. Mas Catemaco não era um lugar como os outros. Às 22 horas daquela sexta-feira, eles chegaram por barco até uma faixa deserta da mata costeira, onde o som da civilização não alcançava. O céu estava limpo e a lua refletia sobre a água como um olho fixo. No centro de uma clareira, uma roda de mulheres encapuzadas se formava. Suas vozes entoavam cânticos em uma língua que ninguém reconhecia. Mas a câmera captava tudo. Pelo menos, era o que Clay pensava. No momento mais intenso do ritual, o fogo se elevou em espiral, como se obedecesse a um comando invisível. O calor era real. Os turistas suavam, se afastando por instinto. E então, silêncio. Absoluto. Nenhuma bruxa. Nenhuma fogueira. Nada. Eles voltaram confusos. Juraram que tudo tinha sido real. Clay disse: "A gravação vai provar." Mas o vídeo não mostrava o ritual. Quando assistiram, a imagem os mostrava, em pé, dentro da roda de fogo, imóveis, olhando para frente como estátuas derretendo. Os gritos de fundo eram os deles, mas em outra cadência, como se gritassem em câmera lenta, como se suas vozes tivessem sido arrastadas por outra dimensão. Assustados, apagaram o vídeo, ou tentaram, mas o arquivo voltava, mesmo depois de deletado, em outros formatos, em outras pastas. A imagem deles queimando passava a aparecer como thumbnail automática em todos os vídeos antigos do canal. E os rostos estavam mudando. Os olhos estavam mais fundos, os lábios costurados. Um deles aparece sorrindo, mesmo nunca tendo sorrido na cena original. Pouco tempo depois, um dos turistas desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, mas seu reflexo apareceu no espelho do banheiro de um hotel de Catemaco, após o espelho ter sido limpo. Outro teve convulsões noturnas e começou a falar fluentemente náhuatl arcaico, apesar de nunca ter tido contato com o idioma. A última frase que disse antes de ser internado foi: "A fogueira ainda dança. Ela ainda escolhe. E estamos todos no centro." Clay nunca postou mais nada. Seu canal foi desativado, mas o vídeo continua se espalhando. Ele aparece como recomendado em fóruns obscuros, como se flutuasse pela internet por vontade própria. Em cada nova cópia, as imagens ficam mais claras. E agora mostram outras pessoas, além do grupo original. Gente que assiste. Gente como você. E dizem que, se você assistir até o fim, sente o calor, não da fogueira, mas da sua própria carne acendendo por dentro. 5. É o homem que não pode morrer. A maldição de Parangaricutiro. A cidade de Parangaricutiro desapareceu em 1943, engolida pelas cinzas e lava do vulcão Paricutin, que nasceu do nada no meio de uma plantação de milho. Muitos consideram o evento uma maravilha geológica, o único vulcão do mundo cuja origem, crescimento e extinção foram observados do início ao fim. Mas entre os sobreviventes do desastre, havia um nome que nunca foi registrado oficialmente: Dom Laureano. Dizem que ele não fugiu da lava. Ele caminhou por ela. Moradores mais antigos afirmam que viram a figura de um homem idoso atravessando os campos escurecidos, enquanto tudo ao redor pegava fogo. Sua roupa não queimava. Seus olhos brilhavam como brasa viva. E ao seu redor, os animais morriam em silêncio, mas ele seguia em frente, passos lentos, porém constantes, como se aquilo tudo já tivesse acontecido antes. Décadas depois, Dom Laureano continuava lá, com a mesma aparência, as mesmas roupas, os mesmos olhos,
Em 1980, um jornalista da capital o entrevistou. O vídeo jamais foi ao ar, mas o repórter descreveu tudo em seu diário. Laureano dizia ter nascido muito antes de haver relógios. Contava que sobreviveu à Revolução Mexicana, viu os espanhóis chegarem, e certa vez foi oferecido como sacrifício aos deuses astecas, mas o sacerdote hesitou no momento final. Ele disse que minha alma já estava ocupada, que havia algo em mim que não pertencia a este tempo. Laureano dizia ter morrido dezenas de vezes, mas sempre acordava em outro lugar, às vezes no deserto, às vezes dentro de um poço. Em uma ocasião, acordou selado dentro de uma parede de igreja em ruínas. Sempre sozinho, sempre esquecido. O mais perturbador, porém, não era isso. Era o motivo de ainda estar ali. Estou esperando alguém me substituir. Não posso ir até encontrar outro. Mas ninguém aceita. Ninguém aguenta. Nos anos 2000, turistas começaram a relatar encontros com um velho no sopé do Paricutim. Ele aparecia ao entardecer, sentado sobre uma pedra de basalto, vendendo pequenos amuletos feitos com areia vulcânica e corda vermelha. Não pedia dinheiro. Apenas olhava nos olhos e perguntava: "Você quer ser eterno?" Os que respondiam sim, não o viam mais. E os que diziam não, acordavam dias depois, perdidos, desidratados, com marcas de queimadura nos pés. Um turista francês relatou que, ao olhar no espelho do banheiro de seu hotel em Uruapan, viu o velho atrás dele. Sorriu, mas ao virar, não havia ninguém. A história voltou a ganhar força em 2017, quando um alpinista desapareceu próximo às trilhas do antigo vulcão. Seu corpo nunca foi encontrado, mas sua câmera estava intacta. Nas últimas imagens gravadas, ele conversa com um senhor de aparência indígena, que lhe oferece um colar e diz algo em voz baixa. A legenda automática do vídeo, ativada acidentalmente, registrou a frase como: "Você não morrerá hoje, nem amanhã, nem nunca." Hoje, moradores da Nova San Juan Parangaricutiro ainda encontram pegadas descalças nas cinzas endurecidas. Às vezes, em linha reta, às vezes, em círculos. Há quem diga que o velho ainda procura alguém com a alma leve o bastante para suportar o fardo, e que, quando finalmente encontrar, ele irá embora. Mas o substituto acordará sozinho, enterrado sob as pedras do vulcão adormecido, com a lava nos olhos, e o tempo preso dentro do peito, sem fim. 6. A mão do santo maldito, milagres que matam. A paróquia de São Benito, em um vilarejo nas colinas de Guanajuato, nunca foi famosa. Pequena, feita de pedra vulcânica escura, com vitrais opacos e um sino que tocava apenas aos domingos, ela sobrevivia graças à fé silenciosa de um povoado esquecido. Até que, em 1994, tudo mudou. Na manhã de uma segunda-feira, o padre Emílio encontrou algo no altar que não deveria estar ali. Uma mão embalsamada, perfeitamente preservada, repousando sobre a toalha sagrada. Era uma mão masculina, de pele escurecida pelo tempo, com os dedos levemente curvados, como se tivesse sido cortada enquanto fazia um gesto de bênção. Não havia sinal de arrombamento. Ninguém assumiu a autoria, mas a notícia se espalhou como fogo entre os fiéis. No domingo seguinte, a igreja estava lotada. As pessoas vinham de outras cidades, algumas viajando horas, só para ver a tal relíquia de São Benito, como passaram a chamar. Muitos acreditavam que era a mão de um santo anônimo, alguém que havia sido enterrado ali ou enviado por Deus para provar sua presença. A história tomou forma. Em pouco tempo, surgiram relatos de milagres. Uma mulher cega tocou a mão e, 3 dias depois, começou a enxergar. Um homem em cadeira de rodas encostou os dedos no relicário improvisado e, no fim da missa, caminhou até a saída da igreja. Uma criança com febre alta foi curada durante a madrugada depois que sua avó levou um pedaço de pano que havia tocado a mão. O padre Emílio, inicialmente cético, passou a ver os eventos com reverência. Mas então, os funerais começaram. O marido da mulher curada da cegueira sofreu um ataque cardíaco fulminante, embora fosse saudável.
O homem que voltou a andar perdeu o filho de 9 anos num acidente doméstico absurdo. Uma prateleira caiu sobre ele enquanto dormia. A avó da criança curada morreu afogada em sua própria banheira, uma banheira sem água. Os casos aumentavam. Sempre o mesmo padrão. Alguém tocava a mão, melhorava, e outra pessoa, próxima, morria de maneira repentina e inexplicável. No vilarejo, surgiram boatos. A mão era amaldiçoada, não santa. Que não trazia milagres, trazia trocas. Uma curandeira local, Dona Marisa, tentou avisar. Disse que o objeto havia sido plantado por forças antigas, muito antes da Igreja Católica chegar à região. Que aquela mão pertencia a um padre herege, enterrado vivo séculos antes por realizar rituais de cura que envolviam sacrifícios humanos. Acreditava-se que ele havia oferecido a própria mão em troca de viver para sempre dentro da fé dos outros. E agora, seu poder continuava, mas cobrando um preço. O padre Emílio, atormentado pelas mortes, decidiu remover a mão do altar. Trancou-a no cofre da sacristia, jurando jamais permitir que outro fiel a tocasse. Mas, naquela mesma noite, o sino da igreja tocou sozinho. Testemunhas afirmam ter ouvido passos pesados no interior da paróquia, mesmo com as portas trancadas. Ao amanhecer, o cofre estava aberto. A mão, de volta ao altar. As autoridades foram chamadas. A diocese enviou representantes, mas nada foi concluído. A mão não era reconhecida como relíquia oficial. Ainda assim, por ordem da igreja, ela foi selada em um recipiente de vidro blindado e a paróquia proibida de expô-la ao público. Padre Emílio foi transferido. No lugar dele, veio um sacerdote mais jovem, que assumiu o controle com rigidez, até sua mãe morrer num incêndio em casa, dias após ele tocar a relíquia para testar sua fé. Hoje, a igreja permanece aberta, mas em silêncio. Poucos entram. Muitos evitam passar pela calçada. O relicário está em uma sala trancada, mas o vidro do recipiente parece suado, como se algo vivo respirasse ali dentro. Em noites frias, dizem que a mão muda de posição e que os dedos se mexem. Alguns ainda procuram o padre Emílio, que vive recluso em um monastério nas montanhas. Em uma rara entrevista, ele deixou um aviso. Não foi Deus quem colocou aquela mão ali. Foi alguém que aprendeu a barganhar com o invisível. Milagres verdadeiros não cobram vidas. Mesmo assim, há quem tente. Pessoas desesperadas, doentes, solitárias. Tocam a mão escondidas, às vezes subornando funcionários da paróquia, às vezes entrando pelas janelas. E sempre, alguém morre logo depois. Porque a mão ainda está ali, esperando o próximo pedido, o próximo toque, o próximo milagre e o próximo nome a ser levado em troca. 7. Ceifadora de Oaxaca, quando a Santa Muerte escolhe você. Em Oaxaca, entre as ladeiras íngremes e as casas coloridas cobertas por telhados de bal, há um altar escondido entre ruelas que não aparecem no mapa. Ele fica nos fundos de uma floricultura abandonada, quase coberto por musgo, rodeado por velas derretidas, garrafas vazias de tequila e oferendas de papel picado. No centro, uma imagem de La Santa Muerte, com um manto preto, foi-se nas mãos e olhos ocos se parecem seguir quem passa. É para lá que Luz Maria ia toda sexta-feira à noite. Tinha 23 anos, trabalhava como balconista de padaria e cuidava da avó doente. Era uma jovem comum, mas com uma fé intensa. A Santa Muerte era sua protetora, sua conselheira, sua força nos dias em que o mundo parecia esmagar tudo. Fazia orações, deixava flores, acendia velas. Pedia saúde, paz, proteção. Mas um dia, a santa respondeu. Tudo começou com um sonho. Luz estava em um campo seco, rodeado por cruzes tortas, onde uma mulher de manto negro caminhava descalça, arrastando uma foice que fazia um som metálico interminável. A figura se aproximava, mas o rosto estava coberto por véu. Quando Luz tentou falar, a mulher ergueu a cabeça, e por um segundo, tinha o rosto dela mesma. Luz acordou gritando. O quarto cheirava a cera queimada, e a vela da Santa Muerte, que ela deixava acesa no altar doméstico, estava apagada.
Nos dias seguintes, os sonhos continuaram. Sempre no mesmo campo, sempre com a mesma mulher, que se aproximava mais a cada noite. Luz começou a sentir náuseas ao amanhecer, dores de cabeça e uma sensação de vazio crescente. Mas junto disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Assaltantes desistiam ao vê-la. Um homem que tentou agarrá-la na rua tropeçou e caiu, quebrando o próprio braço. A avó, que antes não falava mais, começou a sussurrar frases desconexas. Ela está de luto, minha filha. Você ouviu o chamado dela. Agora vai ter que vestir o véu. Foi na terceira semana que a mudança se intensificou. Luz acordou com as mãos sujas de terra, terra seca, com cheiro de cemitério. Suas roupas de cama estavam manchadas com o mesmo pó. No espelho, marcas finas de unhas arranhavam seu pescoço, como se alguém, ou algo, tivesse tentado arrancar a pele com delicadeza ritual. Desesperada, procurou um sacerdote local. Ele a mandou embora assim que ouviu as palavras Santa Muerte. Depois, recorreu a uma curandeira da região, Dona Remédios, que ao vê-la disse apenas: Você foi escolhida. Ela não quer te levar. Quer te deixar no lugar dela. E isso é pior. O culto da Santa Muerte tem muitas faces: protetora, vingativa, justa. Mas dizem que, em tempos antigos, a entidade precisava de um corpo humano para se manifestar plenamente no mundo dos vivos. Não um avatar qualquer, mas alguém que já estivesse espiritualmente morto, esvaziado o suficiente para suportar a carga do luto eterno. Luz, segundo Dona Remédios, já havia sido marcada. Seus olhos estavam ficando opacos. Sua sombra demorava mais a se mover. Seu reflexo tremia mesmo quando ela estava imóvel. A morte, lentamente, a estava vestindo. Em uma última tentativa, Luz foi até o altar da floricultura abandonada, ajoelhou-se e pediu, não pela própria vida, mas para ser esquecida. Chorou, implorou, ofereceu todas as oferendas que tinha. Acendeu 7 velas pretas. E então a mulher do sonho apareceu. Não em sua mente, mas ali mesmo, de pé, entre as velas. Ela estava toda de preto. Seu manto flutuava como se houvesse vento. Sua pele era de osso, mas seus olhos ainda eram os olhos de luz. A figura estendeu a foice. E no instante seguinte, Luz acordou no próprio quarto. Cansada, encharcada, mas viva. Pensou que tinha vencido, que fora perdoada, até perceber que, ao olhar no espelho, seu reflexo não a imitava mais. Ele piscava fora do tempo. E em certas manhãs, ela se via usando um manto preto, mesmo vestida de pijama. Luz desapareceu semanas depois. Deixou para trás o trabalho, a avó, o altar em casa. Ninguém sabe para onde foi. Mas peregrinos dizem que, agora, uma nova ceifadora foi vista vagando pelas ladeiras de Oaxaca. Ela aparece no dia dos mortos, distribui flores negras, sorri em silêncio e diz, para quem tem coragem de escutar, ela me escolheu. Agora sou eu quem escolho. 8. O trem da meia-noite em Jalisco, bilhetes para o além. Entre as montanhas áridas e vilarejos esquecidos do interior de Jalisco, há uma ferrovia desativada que já foi vital para o transporte de café, minérios e gado. Os trilhos, agora enferrujados e cobertos por mato alto, cortam regiões isoladas onde até os mapas hesitam em entrar. Um dos trechos mais conhecidos pelos antigos ferroviários é chamado de Curva del Silêncio, um arco estreito onde o som desaparece, mesmo durante o dia. Ali, segundo contam os moradores mais velhos, começou a circular um trem que não deveria existir mais. Tudo começou com relatos dispersos. Grupo de caçadores noturno ouviram o apito de locomotiva vindo do nada. Agricultores contaram ter visto luzes se movendo sobre os trilhos abandonados por volta da meia-noite. Motoristas disseram que cruzaram com um trem que desapareceu na neblina sem emitir som, exceto um leve sussurro metálico, como se os agões deslizassem sobre ossos. O primeiro registro sério veio de um guarda ferroviário aposentado, Dom Hilário, que passou 40 anos trabalhando nas rotas antigas.
Numa noite de lua minguante, ele decidiu revisitar o trecho onde, décadas antes, sofreu um acidente que quase o matou. Levava apenas uma lanterna, um rádio de bolso e uma velha garrafa de tequila. A intenção era nostálgica, mas o que encontrou ali mudou sua vida para sempre. Hilário ouviu o apito antes de ver a fumaça. Um som grave, profundo, seguido por uma vibração no solo. A princípio pensou estar sonhando, mas a lanterna tremeu em sua mão quando o ar ficou denso e os grilos pararam de cantar. Do meio da escuridão, surgiu a silhueta de um trem a vapor, preto como carvão recém-extraído, janelas iluminadas por uma luz amarela fraca. Dentro, sombras se moviam, algumas sentadas, outras de pé, mas nenhuma visível com clareza. O maquinista parecia usar um chapéu antigo e sorria, com a pele pendendo sobre os ossos. Hilário congelou, mas o trem não parou. Passou por ele lentamente, emitindo um chiado úmido e, dentro dos vagões, vozes murmuravam palavras em línguas antigas. Quando o último vagão sumiu na neblina, Hilário caiu de joelhos e jurou nunca mais voltar. O problema é que não foi o único. Jovens curiosos começaram a procurar pelo tal trem fantasma de Jalisco. Alguns acamparam perto da ferrovia. Outros, mais ousados, colocaram câmeras. Nenhuma gravação durava mais de 17 segundos, sempre corrompida por estática, interferência ou um ruído que lembrava gritos distorcidos. 3 estudantes desapareceram em 2019. Deixaram o carro estacionado perto da curva Deu Silêncio, com os celulares ainda gravando. Os vídeos mostram apenas o som de um apito distante, seguido por risadas abafadas. Depois, nada. Apenas o som de trilhos vibrando e o range de portas de metal sendo abertas. Uma lenda urbana começou a se espalhar. Quem vê o trem, ouve uma voz. E quem ouve, recebe o bilhete. O bilhete não é de papel. Não é físico. É um pensamento plantado no fundo da mente, como um chamado. Uma voz que diz: sua estação chegou. E então, começa o impulso incontrolável. A necessidade de voltar àquela ferrovia, sempre à meia-noite. Alguns dizem que o trem só aparece para os que perderam alguém de forma trágica, ou que carregam um arrependimento tão grande que o peso os arrasta ao outro lado. Há registros de um menino que desapareceu após a morte da mãe, de um policial aposentado que nunca superou um caso mal resolvido, de um padre que se dizia atormentado por um segredo antigo. Todos foram vistos pela última vez andando em direção aos trilhos, todos em noites sem lua. A última tentativa de interceptar o trem envolveu um grupo de caçadores de fantasmas em 2022. Eles posicionaram sensores, drones, câmeras térmicas. Mas no momento em que a meia-noite chegou, a conexão caiu. O sinal voltou horas depois. A única coisa registrada foi uma frase escrita à mão, em uma folha arrancada do diário de um dos membros da equipe. O bilhete não é para você, até ser. Hoje, a ferrovia continua ali, abandonada, mas nem todos se aproximam. Alguns dizem que o trem só aparece para quem perdeu algo que não consegue nomear, para quem já vive com um pé no luto e o outro no arrependimento. O mais assustador, segundo os moradores de um vilarejo próximo, é o som que escutam às vezes vindo da curva. Um apito longo e uma voz metálica, abafada pelo tempo, gritando algo como: próxima parada, você. 9. As sombras de Mitla, o labirinto que apaga os nomes. Mitla, lugar dos mortos. Esse é o nome dado pelos zapotecas às enigmáticas ruínas que repousam sob o céu incandescente de Oaxaca. Para os antigos, ali não era apenas um centro cerimonial, mas uma fronteira literal com o submundo. Entre corredores de pedra, paredes com padrões geométricos hipnóticos e câmaras subterrâneas, diziam que a alma se perdia antes do corpo. E é por isso que nem todos os caminhos em Mitla são mostrados ao público. Guias locais evitam mencionar um corredor em particular, escondido atrás de um muro falso, próximo à Sala das Colunas. Eles o chamam de o Pasillo Sin Regreso, o corredor sem volta. Oficialmente, ele não existe, mas em noites quentes e silenciosas, quando o vento sopra do leste,
pode-se ouvir ecos surdos vindo de dentro dele. E, às vezes, uma respiração. Foi atrás dessa lenda que Daniela, uma arqueóloga mexicana, decidiu ir em 2021. Cética, inteligente e apaixonada por civilizações pré-colombianas, ela estava em Mitla para catalogar detalhes arquitetônicos esquecidos. Mas foi um velho zelador, chamado Tibúrcio, quem lhe falou sobre o corredor. Não entre lá, senhorita. Lá dentro, você esquece. Esquece o quê? Ela riu. Primeiro o nome, depois o rosto, depois tudo. Daniela achou exagero folclórico, mas, claro, sua curiosidade falou mais alto. Naquela mesma noite, pulou os limites de segurança e entrou nas ruínas sozinha. Guiava-se com uma lanterna de cabeça e um mapa esboçado à mão. Encontrou o corredor atrás de uma parede lascada, coberta por trepadeiras. Ao afastá-las, surgiu uma entrada estreita, negra como breu, fria, mesmo no calor sufocante da madrugada. Ela entrou, e tudo mudou. O ar tinha gosto metálico. As paredes, apesar de estreitas, pareciam se mover, e o som sumiu. Nenhum grilo, nenhum passo, nem a própria respiração. Daniela, que documentava tudo com uma pequena câmera, logo notou que os vídeos não gravavam mais. O visor tremia. A imagem escurecia, como se o próprio corredor rejeitasse ser visto. Após alguns minutos, ela hesitou. Virou-se para voltar, mas o caminho atrás já não era o mesmo. As paredes se rearranjaram, e um frio subiu pela espinha. Ela não sabia mais seu próprio nome. Não era amnésia comum. Era como se a ideia de Daniela tivesse sido arrancada da mente, como uma planta pela raiz. Ela sabia que existia. Sabia que era humana. Mas quem era? De onde vinha? Qual era o rosto de sua mãe? Ou o som da própria voz? Ela gritou, mas nada saiu. Mais adiante, viu uma sombra. Estava parada, imóvel, de costas. Parecia uma mulher, com o cabelo preso em um coque. Mas ao se aproximar, percebeu que era ela mesma, ou algo que a imitava. A cópia virou-se devagar, e em seus olhos não havia íris, apenas estática, e um sorriso impossível, que rachava o rosto como vidro sob pressão. Daniela correu, corredor adentro, sem pensar, mas quanto mais corria, menos lembrava por quê. Em certo ponto, esqueceu que estava correndo, esqueceu que tinha corpo. Virou apenas uma ideia, um vulto de consciência flutuando num espaço que já não seguia as leis do tempo. E então, do lado de fora, horas depois, os seguranças encontraram seu caderno. Ele estava na entrada do corredor, aberto, com a última página escrita em letra trêmula. Não sou ninguém, mas ela agora tem meu nome e minha pele. Daniela nunca foi encontrada. Hoje, arqueólogos evitam escavar aquela parte de Mitla, não por medo de estruturas instáveis, mas porque quem passa tempo demais perto daquele corredor começa a esquecer pequenas coisas. O nome do filho, o número da casa, o idioma materno. Um turista brasileiro, em 2023, passou mal após visitar as ruínas. Ficou catatônico por dias. Quando finalmente falou, disse em voz baixa: ela estava lá, no fundo, esperando outro nome, um nome para vestir. Desde então, muitos acreditam que o corredor abriga algo que não tem forma própria, algo que precisa se alimentar de identidade para existir. Uma entidade antiga, talvez apoteca, talvez mais antiga que os próprios deuses. O corredor não tem fim, e cada nova alma que entra abre mais espaço para a próxima. E lá dentro, onde as paredes murmuram em línguas extintas, há nomes flutuando no escuro, nomes que já foram rostos, e agora são só ecos. 10. A filha de La Llorona, a maldição que recomeça. Veracruz, interior. Às margens do rio Papaloapan, há uma vila pequena, cercada por manguezais retorcidos e névoa matinal. Ali, quase todos conhecem a história de La Llorona, a mulher que afogou os próprios filhos e vaga chorando pelas margens dos rios, vestida de branco
eternamente à procura. Mas nem todos conhecem a história de Camila. Camila cresceu ouvindo sussurros sobre sua mãe, que ela havia desaparecido no rio, que nunca encontraram o corpo, que, na noite em que sumiu, os cachorros uivaram até o amanhecer. Sua avó, com quem foi criada, dizia que a mãe foi levada pela água, como as almas em dívida. Mas nunca falava com clareza, e evitava o assunto como se pronunciar o nome da filha pudesse trazê-la de volta do jeito errado. Camila cresceu em silêncio, observadora, sempre com uma sensação estranha de que algo a observava também. Sonhava com água, sonhava com gritos abafados, e às vezes com uma mulher de branco parada na beira da cama, chorando sem rosto. Aos 18 anos, Camila decidiu sair da vila e ir para a cidade estudar. Mas bastou atravessar a primeira ponte para começar a sentir um peso dentro do peito. Não era saudade, era algo diferente, como se o rio não quisesse deixá-la partir. As manifestações começaram logo depois. Ela acordava de madrugada com os pés molhados, embora o chão estivesse seco. Espelhos embaçavam sozinhos. A voz de uma mulher ecoava de dentro das paredes, sempre dizendo a mesma coisa. Volta, filha, você precisa lembrar. Camila tentou ignorar, até encontrar uma carta escondida dentro de um antigo diário da avó, já adoecida. Era uma confissão. Tua mãe não sumiu. Ela mudou. Uma noite saiu em direção ao rio, ouvindo vozes que não eram suas. Eu a segui. Vi quando ela entrou na água, e a água a engoliu sem luta. Ela não gritou, não se afogou. A água a reconheceu. Na carta havia mais. Ela era próxima. A lenda, segundo dizia, não era sobre uma mulher eterna, mas sobre um papel que precisava ser preenchido. La Llorona não era uma alma só. Era uma entidade que habitava mulheres quebradas, traídas, abandonadas ou ligadas por sangue ao original. E sua mãe era uma escolhida. Camila não queria acreditar, mas tudo se encaixava. Os sonhos, os chamados, o rio, a ausência constante de lembranças da infância. Como se uma parte dela já tivesse sido levada há muito tempo e estivesse voltando aos poucos. Foi uma noite de tempestade que tudo mudou. A avó, no leito de morte, puxou Camila pelo pulso e sussurrou. Você precisa escolher. Ou aceita, ou tenta quebrar. Mas cuidado, quem tenta fugir sangra pelo ouvido. Horas depois, a avó faleceu. Camila retornou à vila para o enterro. E ali, algo a guiou de volta ao rio. Os galhos das árvores pareciam apontar o caminho. O vento soprava seu nome com uma voz que era a dela, mas também de outra mulher. Ela encontrou o velho vestido de noiva da mãe pendurado no porão da casa. Estava seco, intacto, embora ninguém o visse desde o desaparecimento. E, no bolso do vestido, havia uma pulseira infantil, com o nome Camila escrito em miçangas brancas. Foi nessa noite que ela ouviu o choro, não vindo da água, mas de dentro de si, e compreendeu. La Llorona não era um espírito solitário, era uma maldição hereditária, um papel que precisa ser passado, como a chama de uma vela. E Camila já era a próxima vela acesa. Ela tentou resistir, queimou o vestido, fugiu para longe, mas quanto mais se afastava do rio, mais sentia o corpo falhar. Os olhos sangravam lágrimas escuras. A pele secava. A garganta tremia como se estivesse cheia de água, mesmo sem engolir. E então, finalmente, voltou. Na noite do equinócio, Camila vestiu branco. Foi até a margem do rio. A água estava calma, espelhando a lua. E ali, ela cantou uma canção de ninar que não lembrava ter aprendido, mas sabia inteira. Ao fim da canção, uma figura emergiu da água. Era sua mãe, mas não como era em vida. Seu rosto era pálido, os cabelos colados ao rosto, os olhos eternamente tristes. Ela estendeu a mão. Camila hesitou, mas aceitou. Agora sou eu, sussurrou. Desde então, os moradores da vila juram que a Llorona voltou a ser ouvida, mas com voz mais jovem. Seu choro ecoa pelas margens não só com dor,
mas com reconhecimento. E algumas meninas nascem ali com olhos profundos, cheios de algo que parece mais velho do que elas. Porque a maldição continua. Sempre continuará. La Llorona chora, mas também escolhe. E, quando encontra a filha certa, ela ensina a chorar também. 11. O culto de Tlaxcala, a carne que ainda canta. Tlaxcala, menor estado do México, é também um dos mais esquecidos. Localizado entre montanhas que se dobram como colunas vertebrais de pedra, é um lugar onde o tempo escorre devagar e os ventos carregam histórias que só são contadas em sussurros. Ali, nas encostas das montanhas do leste, existe uma vila que não aparece em mapas nem no GPS. Os locais chamam de Las Vocês, mas raramente dizem esse nome em voz alta. Dizem que algo ali canta, algo antigo, algo que nunca deveria ter sido acordado e que agora precisa ser alimentado. Tudo começou com um repórter chamado Emílio Sáenz, que investigava casos de desaparecimento entre trilheiros e caminhantes na região. Os relatos oficiais falavam em acidentes naturais, quedas, cobras venenosas, desorientação. Mas havia um padrão estranho. Todos os desaparecidos sumiam próximo à mesma trilha rural, que levava a uma vila inexistente. Sáenz, intrigado, decidiu explorar por conta própria. A primeira coisa que notou ao se aproximar da trilha foram as oferendas. Pequenas esculturas de barro com bocas abertas, como se estivessem gritando ou cantando. Em algumas, havia dentes humanos de verdade. Em outras, línguas ressecadas, costuradas à argila. Mais adiante, o som começou. Uma canção, mas não instrumental. Era feita de vozes humanas. Camadas de murmúrios, sussurros, suspiros longos e gemidos entrecortados. Não vinha de caixas de som. Vinha do chão, das árvores, do próprio ar. Emílio chegou à vila pouco antes do pôr do sol. Era pequena, feita de casas de adobe e telhas antigas, com símbolos circulares desenhados em cinza sobre a terra. As pessoas olhavam fixamente, mas não diziam nada. Algumas crianças tinham marcas no rosto, como se as bocas tivessem sido alargadas à força. Uma mulher idosa, de túnica vermelha, se aproximou e disse: "Já ouviste chamado? Então, já escutas a carne cantar." Ele tentou recuar, mas a estrada por onde viera parecia não mais existir. Era como se a vila tivesse se movido, como se ele já estivesse dentro de algo. Naquela noite, foi convidado a assistir a uma cerimônia. Disseram que poderia documentar, que muitos forasteiros vieram antes e ficaram. Emílio, movido por sua obsessão jornalística, aceitou. A cerimônia começou com cânticos em náhuatl antigo. Um jovem foi levado ao centro de um círculo. Parecia dopado, mas sorria. Os anciãos o despiram com cuidado. Ao redor, a vila inteira observava em silêncio. Então, a mesma mulher idosa ergueu uma faca de obsidiana e cortou o peito do rapaz em linha reta. Ele não gritou. Do corte jorrou sangue, mas também algo mais estranho, um som. Era como se a carne tivesse voz. Um coral de lamentos emergia de dentro do corpo, e os rostos dos moradores se iluminaram. Alguns choraram de alegria. "A carne está viva", sussurrou alguém ao lado de Emílio. E ela lembra. Logo após, pedaços foram cuidadosamente retirados e passados entre os moradores. Todos mastigavam em silêncio reverente. Não havia fome naqueles olhos, apenas devoção. A velha se aproximou de Emílio e lhe ofereceu um pequeno pedaço ensanguentado. "Se queres entender, prova." Ele recusou, e foi nesse instante que tudo mudou. Seu nome foi cantado, por dezenas de vozes, de dentro da terra. "Emílio, Emílio, Emílio." A vila inteira se calou, e os rostos se voltaram para ele. Não com raiva, mas com pena. A velha apenas disse: "Não se pode escutar e depois esquecer." Ele correu. Correu noite adentro, guiado por estrelas e instinto. Dormiu escondido no mato, acordando com o som da carne ainda em seus ouvidos. Só conseguiu sair de Tlaxcala 3 dias depois, desidratado e em choque. Emílio escreveu um artigo completo,
mas nenhuma revista publicou. E os áudios que gravou? Todos corrompidos. Hoje, vive recluso, ouvindo música alta para tentar abafar a lembrança daquela melodia impossível. Ele diz que sonha com bocas sem rosto, que mastigam sem parar, que cada dente tem o rosto de alguém que desapareceu, e que, às vezes, quando morde uma maçã, ouve uma nota ao fundo. Um canto, fraco, mas vivo. Os moradores de Las Vocês ainda estão lá, e de tempos em tempos, um estranho aparece, curioso, fascinado e faminto por respostas. Dizem que o culto não se alimenta por necessidade. Eles comem para nutrir a canção. E enquanto houver carne para mastigar, a música nunca morre. 12. O espelho de São Luís Potosí. Reflexos que se alimentam. São Luís Potosí é uma cidade repleta de casarões coloniais, muitos deles abandonados, tomados pela herança de séculos e poeira acumulada. Mas há um imóvel específico, em uma rua de paralelepípedo sem nome, onde nem os pombos se atrevem a pousar. Os moradores chamam de La Casa de los Mil Olhos, não por janelas, mas por algo que se escondeu ali dentro, por trás de um pano preto. Durante décadas, o casarão ficou lacrado. Diziam que sua última moradora, uma senhora conhecida como Dona Calina, enlouqueceu e passou os últimos anos encarando um espelho. Não o usava para se arrumar. Apenas sentava e ficava horas olhando fixamente para o próprio reflexo, até parar de falar com qualquer um. Em 1983, ela desapareceu sem deixar rastro. A única coisa que encontraram foi o espelho coberto com um tecido de luto. 40 anos depois, o antiquário Alonso Guevara, especialista em móveis coloniais e relíquias históricas, obteve permissão legal para explorar o casarão, visando restaurar e vender objetos valiosos. No fundo de uma das salas, coberto por um véu preto e espesso, ele encontrou o espelho. Era imenso, moldura entalhada em ouro envelhecido e vidro escurecido pelo tempo. Havia símbolos gravados na madeira, figuras geométricas e olhos estilizados em sequência. O espelho parecia pulsar no escuro, como se aguardasse alguém para olhá-lo novamente. Alonso levou a peça para sua loja, ignorando os avisos do caseiro local, que se benzeu 3 vezes ao ver o pano sendo retirado. Na primeira noite, ao chegar em casa, Alonso notou algo estranho. Ao se olhar no espelho de seu quarto, seu reflexo sorriu antes dele. Não foi sutil. Não foi um truque de luz. Seu reflexo simplesmente sorriu. E depois parou, como se percebesse que Alonso observava. Como se soubesse que era hora de começar. Nos dias seguintes, pequenos fenômenos começaram a acontecer. A sombra de Alonso se movia sozinha. Primeiro, apenas atrasada. Depois, independente. Ela o seguia por um segundo a mais. Virava antes dele. Em um momento, enquanto passava por um corredor iluminado, viu sua sombra parada na parede, sem se mover, mesmo quando ele já tinha andado. Câmeras de segurança da loja começaram a registrar barulhos estranhos à noite, passos, risadas abafadas e, às vezes, um vulto escuro cruzando os corredores sem deixar rastro, mas nunca pelas portas, apenas emergindo das superfícies espelhadas. Alonso, cético de formação, tentou racionalizar. Falou com especialistas, padres, restauradores. Ninguém encontrava explicações. Uma restauradora chegou a examinar o espelho e notou algo estranho. As camadas de prata por trás do vidro tinham marcas de dedos por dentro. Em uma madrugada, Alonso acordou com o som de vidro estilhaçando. Ao entrar na sala, encontrou todos os espelhos da casa trincados, menos o de Dona Calina. Ele continuava perfeito, mas havia algo novo nele. No reflexo, Alonso viu sua sala como ela era, mas com alguém sentado em sua poltrona. Era ele mesmo. Ou melhor, algo que parecia com ele. Tinha os olhos fundos, pele acinzentada e um sorriso constante, inumano. E piscou. Depois disso, Alonso começou a perder tempo. Literalmente. Horas desapareciam sem que ele percebesse. Amigos diziam que ele ligava durante a madrugada e ficava apenas respirando ao telefone. Sua imagem refletida começou a se mover mesmo quando ele estava imóvel.
A gota final veio quando ele viu, através da vitrine da loja, sua própria silhueta lá dentro, andando entre os móveis. Mas ele estava do lado de fora. Chamou a polícia. As câmeras não mostraram ninguém. Mas o espelho, o maldito espelho, tinha um reflexo diferente. Mostrava a loja como ela era, mas vazia. Sem Alonso. Era como se o objeto estivesse roubando sua presença, trocando os papéis. Ele tentou destruir o espelho. Marteladas, fogo, ácido. Nada adiantava. Quando o vidro rachava, no dia seguinte estava inteiro novamente, como se a rachadura tivesse ocorrido do outro lado. Desesperado, Alonso buscou informações sobre Dona Carlina. Descobriu registros antigos da mulher em hospícios religiosos. Ela afirmava que o espelho havia sido dado a ela por uma figura encapuzada em um mercado de Oaxaca e que dentro dele vivia alguém faminto. Eles não querem ver você, dizia um dos relatórios psiquiátricos. Eles querem ser você. Na última entrada de seu diário, Alonso escreveu: ele já está usando o meu nome. Atendeu o telefone hoje. Mandou um e-mail com minha conta. Sorriu para minha vizinha. Eu não sei mais quem está aqui e quem ficou lá dentro. Dias depois, desapareceu. Hoje, a loja de Alonso está fechada. O espelho, segundo vizinhos, continua lá dentro, encostado em uma parede. E às vezes, durante a madrugada, pode-se ver luzes acesas refletidas no vidro, mesmo que a loja esteja às escuras. E há uma silhueta, imóvel ou quase, porque os reflexos nunca param. Eles apenas esperam o próximo rosto para usar. 13. O ossário de Malinalco, onde cada osso conta um segredo. Entre montanhas íngremes e trilhas escondidas do estado do México, Malinalco guarda uma das construções mais intrigantes do passado, o Templo de Cuaucali, escavado diretamente na rocha. Ali, os guerreiros águidos astecas eram iniciados e os sacrifícios humanos oferecidos aos deuses com precisão ritual. Mas há algo que não consta nos guias turísticos, algo que não é mostrado nas visitas guiadas. Não muito longe do templo oficial, há um desvio de trilha coberto por raízes e terra batida. Um grupo de arqueólogos descobriu esse caminho por acaso ao investigar relatos antigos de uma segunda câmara oculta, um ossário sagrado, mencionado apenas em códices queimados pela colonização espanhola. Segundo os escritos, esse lugar seria onde os ossos dos guerreiros sacrificados eram guardados com suas histórias. A equipe era liderada pelo arqueólogo Dr. Estevão Iturriaga, homem cético e metódico, apaixonado por cultura mesoamericana. Durante semanas escavaram com cuidado. Encontraram que parecia um degrau de pedra afundados no solo, levando uma abertura selada com barro endurecido e sangue fossilizado. Quando quebraram o lacre, um cheiro doce e pútrido escapou, como mel vencido misturado a carne podre. O que havia ali dentro era impossível. O salão subterrâneo era esculpido em pedra vulcânica, circular e simetricamente organizado. E em toda a volta, pilhas e mais pilhas de ossos humanos. Milhares, todos limpos, empilhados com uma precisão milimétrica. Crânios, fêmures, costelas, vértebras, formando mosaicos e colunas decorativas, como se cada estrutura tivesse intenção estética e espiritual. No centro, havia uma cátedra feita de ossos cruzados, e atrás dela, um mural esculpido de Malinalxóchitl, a deusa da guerra, feitiçaria e escuridão noturna. Seus olhos estavam vazados, mas pareciam observá-los com ironia. O grupo comemorou. Tiraram fotos. Fizeram medições. Mas naquela noite, acampados ao redor do templo, ouviram um som abafado vindo de baixo. Sussurros. No começo, acharam que era o vento, mas logo perceberam. Eram vozes. Fracas, indecifráveis, como se centenas de pessoas falassem ao mesmo tempo, em náhuatl antigo. No dia seguinte, uma assistente chamada Luísa relatou que teve sonhos intensos. No sonho, um dos crânios do ossário lhe contou como havia sido morto, degolado aos 16 anos por traição ao império. Outro osso, uma costela, dizia ter pertencido a uma mãe sacrificada para garantir a vitória de um filho na guerra. Cada osso tinha uma história e uma exigência.
Eles queriam ser lembrados, e não removidos. Dr. Iturriaga não deu ouvidos. Retirou parte dos ossos para transporte e estudo em laboratório. No caminho, o caminhão tombou sozinho, mesmo sem curva ou defeito mecânico. O motorista que sobreviveu jurou que viu uma figura de ossos brancos atravessando a estrada, causando o acidente. Os ossos foram danificados, espalhados por uma ribanceira. E então começaram os pesadelos em série. Toda a equipe começou a apresentar sintomas: insônia severa, hemorragias nas gengivas, visões de esqueletos sorrindo nos espelhos. Um dos arqueólogos se trancou no banheiro e gravou uma fita antes de arrancar os próprios olhos com uma colher de campo. Eles não querem descanso. Eles querem serem ouvidos. Cada osso conta um segredo, e cada segredo tem um preço. A fita, hoje é arquivada discretamente em um centro de pesquisas da UNO, contém vozes ao fundo. Quando desaceleradas e decodificadas, revelam uma sequência de palavras em náhuatl que podem ser traduzidas como: ouça-nos ou junte-se a nós. O próprio Dr. Iturriaga desapareceu semanas depois. Seu apartamento estava trancado por dentro. No chão, em círculos perfeitos, havia marcas de dedos e vértebras humanas limpas, formando o mapa do ossário original. Até hoje, o santuário está novamente selado. O governo não confirma sua existência, mas moradores das montanhas dizem que ainda é possível ouvir os sussurros, especialmente nas noites mais quentes, quando o vento para, e os ossos lembram que estão lá. E há quem afirme que, se você encostar o ouvido na terra por tempo suficiente, ouvirá seu próprio nome sendo contado. Porque todo mundo tem um osso esperando para falar, e quando ele começa, não há mais silêncio. Obrigado por assistir até aqui. Se você curte o verdadeiro terror raiz, cheio de mistério, lendas e filmes clássicos, então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito a gente continuar trazendo conteúdo sombrio e de qualidade para você. Quer apoiar o canal e ainda levar para casa filmes, livros e acessórios de terror direto da Amazon? Dá uma olhada no nosso link. Lá você encontra coleções completas como Sexta-feira 13, Chucky, A Hora do Pesadelo e muito mais. Tudo original, direto do nosso acervo de indicações. Até o próximo episódio. E cuidado ao acender a próxima vela. Alguém pode estar olhando.